Mas agora nós queremos saber qual foi o papo. Temos as imagens aqui. Imagens aí. Nós temos as imagens aqui. Não vamos fazer a leitura labial, nós vamos querer saber que você, direto. diretamente você vai dizer qual foi o papo. Qual a pauta? Neste momento, qual foi a pauta aí, ó. Jacques Wagner. Isso, nesse momento você e o Jacques Wagner. Foi antes da votação. Isso. Jaquinho. Não, e tem muita gente dizendo aí, tem bastidor colocando a reação do Jacques Wagner ali no momento do anúncio da rejeição como no mínimo estranha, porque ele sorri, ele abraça o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele não estava satisfeito com a indicação do Messias. O que acontece? O que tá rolando aí, meu querido Fábio? Senão não vou... Não, a gente estava... Não, olha, Emílio, a gente estava batendo um papo sobre a votação que ia acontecer, né? Eu dizendo que tinha convicção de que nós iríamos ganhar, que o governo ia perder e tal. E eu acho que, assim, eu sempre tive uma relação boa com ele aqui, respeitosa, né? Eu sempre fui assim, converso com as pessoas, né, que dão ali espaço para a gente trocar uma ideia e tentar construir alguma coisa em conjunto. Ele é um cara que, se não fosse o Jacques Wagner, o governo jamais estaria na condição que está, porque se hoje está ruim, sem ele está bem pior. Eu quero dizer isso, que em função de ele ser o líder do governo, ele é uma pessoa que tem que reconhecer essa habilidade dele de conversar e dialogar e conversar e tentar construir pontes. Em função disso, ele ainda conseguiu algumas vitórias para o governo Lula, mas agora, essa ele não conseguiu evitar, não era inevitável, na verdade, por causa desse contexto que eu falei no começo aqui, de uma resposta ao Lula e uma parte do STF, e ele sabe que a partir de agora a missão dele ficou impossível. O governo Lula acabou. Depois dessa votação de ontem, eles simplesmente já não tinham uma base muito consolidada. Agora, então, essa base se esfacelou completamente. Eu tenho a convicção de que ele não vai conseguir mais fazer mal ao povo brasileiro, enviando aqui para o Congresso Nacional projetos que são ruins, como para aumentar impostos ou para passar a mão na cabeça de bandido, para andar apenas para bandidos. Senador, aproveitando para falar sobre projetos ruins, o governo conseguiu a aprovação dentro do Senado Federal de maneira unânime do PL da misoginia. Ontem, inclusive, o presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, como relatora desse projeto e ainda foi além. Prometeu que sua aprovação deverá vir agora já antes do recesso, ou seja, em junho. Esse projeto, para aqueles que defendem a liberdade de expressão, ele pode ter consequências muito negativas e que até afastam algumas garantias e defesas das mulheres. Afinal de contas, muita gente vai temer as contratações, as repercussões penais que isso poderá dar num futuro. Então, a minha pergunta é, qual é a mobilização que o senhor, como uma das lideranças da oposição, está fazendo, se está fazendo contrária a esse projeto? E mais, muita gente colocou que o senhor não teria prontamente sido ativamente contra esse projeto por questões relativas ao voto feminino e à rejeição que isso gera. Como que o senhor encara tudo isso? Não, Jéssica, a realidade é a seguinte, esse é um projeto que não defende as mulheres e que eu vi aqui, a gente tentou aprovar uma emenda do senador Carlos Portinho para tirar essa parte de ataque aí à liberdade de expressão nas redes sociais. Só que aqui, como é que funciona o regimento da casa? Se você faz uma votação nominal de um projeto, para você fazer uma nova votação nominal, tem que passar pelo menos 1 hora. Então, o que o governo fez aqui? Pediu a votação nesse projeto, principalmente, depois a gente não conseguiu aprovar a emenda do Carlos Portinho. E eu tenho a convicção de que lá na Câmara esse projeto vai ter a sua redação melhorada e, se Deus quiser, alguma obstrução para que ele sequer seja pautado, Jéssica. Eu sou a favor de qualquer projeto que defenda as mulheres. A gente não pode ignorar que as mulheres são, sim, em função de serem mulheres aí, muitas vezes atacadas, desrespeitadas, assediadas, seja nas redes sociais ou pessoalmente. Essa é uma dor e um sofrimento que a gente não pode ignorar, porque ele, de fato, existe, e eu vou estar sempre votando a favor de projetos que vão na linha de proteção da mulher e na prática também, como fez o presidente Bolsonaro. Se tivesse o Guinness Book aqui no Brasil que pudesse marcar, registrar a maior operação que já existiu na história do governo federal de cumprimento de mandados de prisão de agressores de mulheres, foi durante o governo do presidente Bolsonaro, onde milhares foram presos em poucas horas pelo fato de terem agredido mulheres. Então a gente faz a nossa parte, não apenas da boca para fora. O Lula tá bravo, hein? Tá. Por quê? O Lula tá bravo. Não gostou. Não gostou, lógico. Mas diz que muita gente pulou do capítulo, já pediu a exoneração imediata. De quem? Dos cargos de confiança, da carreta furacão. A carreta tá indo carreta embora? furacão, Sobrou pra carreta. Diz que os caras ligados ao Columbre e tal. Sim. E quem foi o traíra Quem foi do o Lula? X9? Quem foi o traíra aí Talarico. Ao Columbre, do Lula? Hein, ô Flávio?
Você que sabe, você sabe. Você Pai, sabe. Você sabe. A gente sabe. desconfia, Eu Emílio, a gente desconfia. Você tem as Conta pra informações. gente. O votinho secreto ali é difícil de falar como é, que cravar como é que cada um votou, né? Mas, obviamente, para chegar ao número de 42, Não é. gente que estava votando com o governo votou diferente. Eu acho que pesou o seguinte ali, ontem até, Emílio, eu cheguei a falar que não tinha feito uma articulação e tal, mas por causa daquele momento, eu não gosto de ficar tripudiando em cima da pessoa que acabou de sofrer uma derrota, né, que obviamente é muito vergonhosa para ele, né? Então, naquele momento, eu preferi falar que apenas tinha pedido o voto contrário. Mas, na verdade, houve sim uma grande articulação que eu participei, especial na terça-feira de manhã. Nós fizemos uma reunião no nosso bloco parlamentar aqui, que vai além apenas do PL, e eu expressei ali isso tudo que nós falamos aqui, o momento que exigiu uma resposta do Senado para o governo federal, para esses poucos ali no Supremo também, e que isso seria, sim, algo muito importante para o futuro do país, porque ia ser o terceiro amigo do Lula que ele ia tentar colocar ali no Supremo, que a gente estava vendo como é que as decisões são tomadas aqui por parte do Supremo Tribunal Federal, em função de quem está na capa do processo. Eu tenho certeza ali que por influência de quem indicou essas pessoas nesse atual governo, e a gente ia estar apenas reforçando todo esse clima que existe hoje de ativismo judicial e de perseguição, porque era mais um amigo do Lula e que tem historicamente relação ideológica com a esquerda e com o PT. Então, em função disso e também da expectativa que já havia, não há uma promessa com relação a isso, Emílio, mas há ali um sentimento de que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, pode ser que paute apenas após as eleições essa questão de um novo indicado para o Supremo Tribunal Federal nessa vaga, que era do Barroso. Nessa vaga nem era do governo Lula, ele antecipou a saída dele para que Lula pudesse indicar, então essa vaga não era de direito dele, e essa expectativa de mudança do governo pode ter motivado, já que eu sou uma pessoa que transito bem aqui no plenário do Senado, no plenário da Câmara, as pessoas me conhecem aqui na política e sabem que uma indicação minha, porventura, lá na frente, né, se fosse por vontade de Deus, jamais ia ser na linha de colocar alguém lá que promovesse perseguição política aos adversários, né? Então, isso tudo pode ter pesado, e vamos ver se o Davi, se é que o presidente Lula vai enviar para o Senado Federal um novo nome, e em caso ele indicando, o Davi tem duas opções. Ou ele não aprecia, ou ele apenas vai apreciar esse nome após as eleições, ou no ano que vem apenas, se o atual governo for derrotado, como acredito que será, porque a única certeza que eu tenho é essa, que o Lula não será mais o presidente do Brasil a partir de 2027. Eu só vou fazer um break agora para a Rede de Rádio. Muito obrigado pela sua audiência, muita gente acompanhando. Flávio Bolsonaro está aqui ao vivo com a gente, está lá em Brasília. Daqui a pouquinho vai ter outra votação, ele está disponibilizando o tempo dele para bater um papo com a audiência do Pânico, que nesse momento é muito grande em todo o Brasil. Vou fazer um break rapidinho para a Rede de Rádio, para você que está acompanhando nas plataformas, a gente continua. Vai lá, Reginaldo. Boa. Vai lá. Aproveitando esse momento de celebração, esse sorriso no canto do seu rosto, Flávio, eu percebo que agora a gente pode fazer uma pergunta direta para você. Você esteve recente agora com o Romeu Zema e falou, verdade. Será? E ao mesmo tempo, será que o Romeu Zema vai ser montar seu a chapa. Vamos montar a chapa, Zé porque Chapa. agora é o momento que você saiu de um churrasco, comemorou com a oposição, você pode abrir o coração Era aqui no essa a programa. minha pergunta. É Romeu Zema ou Tereza Cristina? Interrogação na tela. No pique. Não posso falar agora. Muito bem. Jess, tem pergunta, Jess? Não, tudo bem. Você não pode falar qual dos dois é, mas o nome de Romeu Zema está sendo seriamente considerável. Teve gente que falou que ele está radicalizando. Você vê isso como um problema ou você acha que a postura dele, ativa, até mesmo nesse caso aí do ministro Gilmar Mendes, na verdade é positiva e saudável para a democracia? Na verdade, que o Zema está fazendo é o que a gente já faz há 4, 5 anos, né? Denunciar os excessos do Supremo Tribunal Federal. Que bom que esse ano ele também está ali atuando de uma forma mais incisiva. Eu acho que esse é um sentimento geral dos brasileiros, né, que não concordam com perseguição, que querem buscar o judiciário quando se sentirem injustiçados e terem a certeza que aquele juiz vai ser um juiz imparcial, que vai julgar a causa, não vai colocar nenhum outro fator não republicano na hora de tomar a sua decisão e, com isso, fazer justiça de verdade. Então, o Zema está nessa linha e ele é um pré-candidato, está colocado o nome dele, ele está dizendo para todo mundo, Jéssica, que ele vai manter isso aí até o final. Então, a gente está apenas conversando, eu tenho a convicção que todos nós
no final das contas, temos o mesmo objetivo, que é mudar o Brasil. E eu tenho a certeza, mais uma vez, né, que independente de ser no primeiro ou no segundo turno, a gente vai estar junto, né, porque hoje essa eleição é completamente diferente da de 2022. Na de 2022, o Bolsonaro estava lá sozinho, sendo atacado por todo mundo. E nessa agora está o Lula sozinho, ele será atacado por todo mundo com verdade. Diferente do que ele fazia lá atrás, com mentiras contra nós e com a ajudinha, claro, de parte do Tribunal Superior Eleitoral, que desequilibrou a disputa em 2022. Esse é mais um fator diferente esse ano. Não haverá esse desequilíbrio, porque hoje nós temos um TSE composto por pessoas imparciais, de verdade, que não vão promover perseguição política a lado nenhum. Então, a expectativa é muito positiva, é a questão de vice, a gente tem que pesar. Eu, de verdade, tenho para mim que é importante ter uma mulher experiente, competente, com visibilidade e que vá complementar algo à nossa chapa. Então, isso que vai ser o fator decisivo, Jesse. Não vai ser o nome apenas da pessoa. A gente tem que medir ali se vai agregar ou não a esse nosso projeto de Brasil. Agradeço as suas palavras, Flávio, e independente do que acontecer, estamos juntos aqui para o bem do nosso Brasil. Agora eu quero saber de você, porque a gente sabe que nas Minas Gerais eu paguei todos os servidores e eu quero saber de você o plano do Flávio Bolsonaro, porque eu vou fazer privatizações, sim. Seus planos aí, além de tudo isso que a gente já sabe sobre o judiciário e tudo mais, e a democracia do nosso país. Quais os seus planos? Olha, a gente tem que arrumar nossa economia para começar, as despesas têm que caber dentro das receitas, como funciona na nossa casa, né? Se você começar a gastar mais do que o que você ganha, você começa a entrar em dívida, chega um momento que a dívida fica impagável, você vai perdendo tudo na sua vida, imóveis, bens, e é uma maria movediça, né? Sim. Só para você ter uma ideia, agora em março, tá? Dados de março, a dívida líquida do Brasil cresceu 222 bilhões só em março. Isso significa que a dívida líquida do Brasil cresceu 7,2 bilhões por dia. Isso é uma insanidade, é uma velocidade. Isso é uma ruína fiscal tão acelerada que o Brasil vai ter que fazer alguma coisa aqui para poder chegar até 2027. Então a gente vai precisar fazer um governo, sim, de austeridade, cortar muitos gastos. O Brasil tem aí mais de R$1 trilhão em imóveis. A gente precisa ter um mecanismo de agilidade de vender esses imóveis. O governo a União pode se desfazer de muitas ações que ela possui na Bolsa de Valores, ações de empresas privadas que podem ser vendidas, a chamada a desestatização do governo. Isso são recursos que podem entrar também para esse caixa. A gente tem uma proposta que daqui a pouco vai estar mais clara para o público, em especial usando tecnologia, inteligência artificial, que a gente vai ter uma governança tecnológica que vai ser ali um acompanhamento imediato de todos os gastos públicos. Isso vai permitir uma fiscalização muito melhor, muito mais ativa. A gente vai conseguir economizar algumas dezenas de bilhões de reais com isso. Boa. E esse dinheiro vai ser usado, uma parte, sim, para poder pagar uma parte dos nossos juros, uma parte tem que ser usada para infraestrutura, projetos que vão ficar para as próximas gerações. E essa vai ser uma marca do meu governo, vocês vão ver. Eu não vou estar preocupado com a próxima eleição, até porque eu assinei uma PEC e vou cumprir de acabar com a possibilidade de reeleição. E uma outra parte desse recurso que nós arrecadarmos, aí a gente vai poder usar para o social, para poder cuidar das pessoas que precisam, porque o brasileiro está passando muita dificuldade. A gente tem que cuidar de quem precisa e também dar uma alternativa para aqueles que ali tenham condições, conseguir caminhar com as próprias pernas, ter um emprego que pague melhor e levar dignidade para suas casas. Muito bem. Temos a manifestação de Dilma. Opa! Certo. Dilma está aqui, tem essa manifestação da Dilma a respeito da votação de ontem, Flávio. Que isso? Não sei se você está recebendo aí a nossa querida Dilma. Uma salva de palmas para ela também. Vamos aplaudir! Desse programa. Pois não, meu querido.